na mente humana, tá certo? A mente é que agrupa essas características comuns e cria esses conceitos gerais. A segunda resposta oposta é não. A espécie existe efetivamente, as essências gerais existem, vamos dizer, metafisicamente, e os nomes que nós damos a elas refletem uma realidade. A terceira possibilidade é você dizer que esses conceitos gerais são realmente criações da mente, mas que eles refletem algo que existe na realidade, embora não exista, vamos dizer, com a mesma validade ou a mesma intensidade ou a mesma realidade dos entes singulares. Ou seja, as espécies existem, mas são uma existência, como se diz, de segundo grau. Então, um leão existe, um leão singular existe efetivamente. A espécie leão só existe em função dele e como uma espécie de pano de fundo dele. Bom, a quantidade de tinta que se derramou para elaborar essa questão é tão grande e as soluções são tão absolutamente geniais e engenhosas que eu acho que muitas delas acabaram também se impregnando no senso comum, de modo que hoje, quando a gente tenta elaborar esta questão, eu vejo que existe menos dificuldade do que parecia haver naquele tempo. Por exemplo, se eu digo para você, os leões têm rabos, eu estou falando dos leões como espécie. Não é isso? Mas é claro que a espécie leão, enquanto tal, não tem rabo. Por outro lado, se eu digo para você, o arsênico mata ou o vinho embebeda, tá certo? Eu estou querendo dizer que uma quantidade pequena de vinho tomada isoladamente e singularmente embebeda e que não é preciso beber todo o vinho existente ou beber toda a espécie de vinho para ficar bêbado. Não é isso? Ora, acontece o seguinte, quando eu digo arsênico mata, quer dizer, uma gota de arsênico mata, como 10 toneladas de arsênico também matariam. Não há uma diferença substantiva, o sujeito não pode morrer mais, né, só porque tomou mais arsênico. Ele vai morrer absolutamente, né, ele não vai morrer 10 vezes ou 15 vezes, ou morrer mais profundamente, porque tomou mais arsênico, tá certo? Então isso quer dizer que as propriedades de uma gota de arsênico são exatamente as mesmas propriedades do arsênico tomado como espécie. Não é isso? E a propriedade mortífera de todo o arsênico é a propriedade mortífera de uma pequena quantidade de arsênico. Porém, se eu digo os leões têm rabos, isso não quer dizer que todos os leões tenham o mesmo rabo. Não é isso? Mas cada um deles tem um rabo diferente. E rabos também são uma espécie. Tá certo? Então, o que eu estou querendo dizer? Todos os leões têm a espécie rabo? Não, eles têm um rabo singular, que pertence à espécie rabo, como eles pertencem à espécie leão. Tá certo? Ora, essas observações, elas são fáceis de você reconhecer. Tá certo? Então, logo você as reconhece, você percebe que a questão dos universais não pode ter uma solução unívoca válida para todos os entes e para todas as espécies de entes, porque as espécies também, vamos dizer, são hierarquizadas de maneira diferente. Não é isso? Por exemplo, se eu digo todas as gotas de arsênico, eu estou falando de entidades perfeitamente idênticas, caracterizadas pelas mesmas propriedades, tá certo? E que só são distintas espacialmente se eu separar gota por gota. E que juntas, distintas ou misturadas, teriam exatamente a mesma propriedade. Mas se eu disser, por exemplo, assim, todos os brasileiros, ora, as propriedades que tem um brasileiro são idênticas às de outro brasileiro? Por exemplo, eu pretendo não ser tão burro quanto o nosso ministro da Educação. Eu posso estar até enganado, ele pode até pensar que o burro sou eu. Tá certo? Mas eu vejo que eu tenho propriedades que ele não tem. E ele tem outras que eu também não tenho. Ele assina um decreto e dá emprego para quem ele quiser.
E o Estado paga. E se eu mandar o Estado pagar, ele não vai pagar nada. Se eu der emprego para todos vocês, é fraude. Não é isso? Então, isso quer dizer que as propriedades não são as mesmas. Só algumas, nós só coincidimos em algumas propriedades. Não é isso? E em outras não. Então, isto quer dizer que o universal arsênico, tá certo? E o universal brasileiro não podem ser discutidos exatamente no mesmo plano. Perguntar se esses universais existem em si ou se são apenas nomes, é uma pergunta que terá que ser diferenciada em um e em outro. Não é isso? É claro que quem descobriu isso não fui eu, isso foi surgindo no curso das próprias discussões. Também é fácil você perceber que, embora tudo isso tenha sido tão maravilhosamente elaborado durante esse período, para efeitos da evolução posterior da cultura ocidental, é como se não tivesse sido. Porque a dificuldade do sujeito distinguir, primeiro, entre o universal abstrato e o singular concreto, e segundo, entre diversas camadas ou níveis de universais, tá certo? Com, vamos dizer, gradações existenciais diferentes, esta capacidade parece que desapareceu ao longo dos tempos e a propensão a confundir é cada vez maior. Não é isso? Por exemplo, quando Karl Marx diz que o verdadeiro sujeito da história, o sujeito agente da história, não são os indivíduos, mas a classe, ele está fazendo exatamente isso. Quando diz, por exemplo, que a burguesia tomou o poder, eu digo, ó, a burguesia tomou o poder, né? Isso é a mesma coisa que você dizer que a espécie leão abanou os rabos. Não é isso? Mas é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, uma classe não pode tomar o poder de maneira alguma. Não é isso? O que pode acontecer é que alguns indivíduos, né, ou grupos específicos tomaram o poder. Você não pode dizer nem que tomaram em nome da classe. Porque como é que você poderia reunir, por exemplo, toda a classe burguesa, tá certo? E eleger os seus representantes para que eles tomassem o poder em seu nome? Isso nunca aconteceu, evidentemente. E você imagina, no meio daquela confusão da Revolução, como é que você ia conseguir reunir toda a burguesia? Não é isso? Em segundo lugar, acontece que, quando a tal da burguesia toma o poder, e você pergunta, pera, mas quantos burgueses havia entre os novos governantes? Quer dizer, burguês no sentido do capitalista. Quantos capitalistas havia entre os novos governantes, né? A resposta é praticamente nenhum. O que havia, vamos dizer, intelectuais, eram militares, eram padres, está entendendo? Então, até hoje eu me pergunto o que o sujeito quis dizer quando disse que a burguesia tomou o poder. Está certo? E que a nova sociedade que surge está sob o domínio da burguesia. Como é este domínio de classe? Esse domínio de classe é consciente, deliberado ou é totalmente inconsciente? Não é isso? Para resolver esta questão, seria preciso desmembrá-la com todas essas distinções escolásticas. Só uma mente treinada neste tipo de distinções é capaz de matar esta charada. Não é isso? Quando nós vemos, por exemplo, inúmeras discussões que surgem depois, por exemplo, eu me lembro de um livro de Sidney Hook, um filósofo americano que primeiro foi comunista e depois foi anticomunista, um livro que se chama O Herói na História, saiu até em português pela editora Zahar. Ele tenta saber qual é o papel do indivíduo, né, na história. E, ao colocar esse problema, pelo simples fato de colocá-lo, ele parece estar indo contra uma moda que diz que a história é feita pelas massas, ou pelas classes, ou por sujeitos impessoais. Não é isso? E a simples existência de uma discussão entre qual é o papel do indivíduo, da classe social, do grupo, da nação, etc., etc., o que é isso? É a discussão dos universais de novo. Mas idêntica. Só que empreendida
sem aquele rigor e aquela fineza escolástica. Portanto, empreendida frequentemente com a confusão, tá certo? Entre espécies como o arsênico ou o leão. Entendeu? Então, o simples fato de que os indivíduos que se metem nestas discussões não percebem que é ainda a discussão dos universais, apenas aplicada a um setor especial, não é isso? Já mostra que algo se perdeu aí no caminho. Quer dizer que nós estamos indo no caminho de constituir um conjunto de critérios científicos para discutir todas essas coisas, tá certo? Infelizmente, quando os camaradas estavam discutindo esses conceitos, eles não tinham ainda os dados históricos suficientes. E quando apareceram os dados históricos, bom, esqueceram os conceitos, né? Então, teve que... Tudo é difícil, né? Então, muito bem. Quando os camaradas foram ficando afiados por esta discussão dos universais, surge de novo o velho tema da prioridade da tradição sobre a discussão dialética. Surge com um sujeito chamado Pedro Damião, e também com São Bernardo, o famoso São Bernardo. Eles se oporão a qualquer discussão desse tipo, dizendo: vocês estão todos abrindo as portas para o demônio, essas discussões só vão levar vocês para o inferno. O que interessa é não esquecer aquilo que nos foi transmitido, tá certo, pelos primeiros testemunhos, tá certo, da presença de Cristo, não é isso? Também neste caso é absolutamente necessário dizer que os dois têm razão, porque se você esquece esse testemunho, então você já esqueceu o começo da toda a discussão, você nem sabe mais porque você está discutindo, não é isso? E em segundo lugar, você também não sabe em que ponto da história você entra, porque você está vivendo um ciclo histórico que é todinho determinado por esse fato cristão, não é isso? E por outro lado, também você não pode jogar todas as discussões dialéticas no lixo, porque, muito bem, cristianismo sim, mas como é que nós vamos explicar isso aqui? E qual é, vamos dizer, o sentido doutrinal efetivo do cristianismo? O que o cristianismo efetivamente afirma? Não é isso? Se você ficar somente com o testemunho, então se você tirar conclusões perfeitamente heréticas, isso não fará a menor diferença, porque afinal de contas o testemunho, o evangelho no qual está baseando é o mesmo, tá certo? Então, de novo, esta tensão, tá certo, entre o cristianismo como fato e a sua tradução doutrinal, com todas as discussões dialéticas daí decorrentes, não? A esta altura, aparece um sujeito absolutamente maravilhoso, que é Santo Anselmo. Não é isso? Nós já mencionamos aqui Santo Anselmo. E, de novo, bom, eu tinha a pretensão de fazer um retrospecto cronológico de tudo para a gente poder fechar o negócio escolástico hoje, mas não, já vi que não vai dar. Então, nós vamos encerrar com o próprio Santo Anselmo. Santo Anselmo é um indivíduo que enuncia, né, a chamada prova ontológica da existência de Deus, a qual se formula assim. Se Deus é concebido como um ser infinito e perfeito, então ele tem que existir necessariamente, porque se ele existisse somente como conceito, ele não seria infinito nem perfeito. Muitos séculos mais tarde, Kant objetará a este argumento que Santo Anselmo está confundindo o conceito com a coisa conceituada. Ele dirá: então, esse Deus que você está falando, né, você parte de um conceito hipotético de um ser infinito e perfeito, tá certo? E então, hipoteticamente, o ser assim conceituado exige a sua própria existência, mas só hipoteticamente. Isto é o que diz Kant.
Mas eu acho que o argumento de Kant não é válido. Por um motivo muito simples. Eu uma vez me perguntei a mim mesmo o que era um juízo autoevidente. Tá certo? E procurei a definição de juízo autoevidente em tudo quanto é lugar. E eu só vi o juízo autoevidente definido pela certeza subjetiva. Quer dizer, juízo evidente, autoevidente é aquele que suscita uma crença imediatamente. Entendeu? Ora, mas suscitar automaticamente uma crença não quer dizer que o juízo seja verdadeiro, porque juízos falsos também podem acidentalmente suscitar uma crença. Então, essa definição de juízo autoevidente me parecia nada evidente. Me parecia, ao contrário, bastante falha. Também buscava por toda parte uma definição da própria evidência e vi que o primeiro sujeito que remexeu isso a fundo foi Edmund Husserl, mas que também nele não havia uma definição suficiente do juízo autoevidente. Então, eu também não achei a definição do juízo autoevidente, mas eu achei descobri uma propriedade lógica de todo juízo autoevidente. E o juízo autoevidente é aquele que não pode ter uma contraditória unívoca. Isso é, se você tem um juízo autoevidente e você enuncia a negação dele, essa negação será sempre ambígua, terá sempre dois sentidos. Por exemplo, se eu digo para você, eu estou aqui agora, a coisa mais evidente é que eu estou aqui agora, nós sempre estamos aqui agora, não é isso? Você sempre está onde está no momento em que está. Se você disser, eu não estou aqui agora, isso quer dizer o quê? Que você está em outro lugar ou que você não é esse que está falando? Me exponha qual dos dois. A frase é esta, eu não estou aqui agora. Você vê que esta mesma frase, ela tem necessariamente os dois sentidos, que são completamente diferentes. Para tornar isso ainda mais claro, vamos pegar o famoso exemplo de que A igual a A. É um juízo considerado autoevidente, tá certo? Se eu digo que A não é igual a A, eu escrevo assim, A diferente, o igual cortado, diferente de A. Com isso eu quero dizer o quê? Que o primeiro A é desigual a si mesmo, ou que o primeiro A é diferente de um outro A, que nós chamaremos de A1 e A2. Se eu digo A não é igual a A, eu estou querendo dizer que A1 é diferente de A1 ou que A1 é diferente de A2? A expressão A igual a A tem um sentido unívoco, que o A é igual a si mesmo. E você entende que a duplicidade aí usada, que se escreve duas vezes A, é apenas uma duplicidade de signo. Mas que o segundo signo A se refere ao mesmo objeto do primeiro signo A. Mas se eu escrevo A é diferente de A, eu já não sei mais se é uma diferença de signo ou uma diferença de objeto. A expressão A igual a A não explicita por si mesmo o seu sentido. Ela tem um sentido duplo. Está compreendendo? Então, você pode testar isso aí com todas as sentenças autoevidentes. Não vai falhar uma. A negação do autoevidente é sempre ambígua. Não é isso? Então, todo o nosso problema é saber se a afirmação de Santo Anselmo é ou não uma sentença autoevidente. E se, dito isto, vale a crítica de Kant de que esta sentença é hipotética, porque a questão se formularia assim: pode um juízo autoevidente ser apenas hipotético?
ou um juízo evidente, auto-evidente é categórico, tem validade absoluta, ou ele é somente hipotético. Então ele só tem validade dentro de certa hipótese. É isso? Então, analisando a coisa com certos detalhes, que estão expostos numa apostila que já está na internet, que eu não preciso repetir aqui, eu verifico ali que é impossível um juízo auto-evidente ser hipotético. Porque se ele for hipotético, ele não é auto-evidente. Se ele for hipotético, é necessário que o seu contrário, o seu contraditório, possa ser concebido como igualmente válido. Você tem uma hipótese de que sim e uma hipótese de que não. Se um juízo é auto-evidente, ele não pode ser hipotético, ele só pode ser categórico. Ele não pode sequer ser pensado como hipotético. Então, neste caso, a crítica de Kant de que a prova de Santo Anselmo só é válida hipoteticamente vai para o brejo. Ora, resta então saber se a sentença um ser infinito tem todas as perfeições e, portanto, não pode ser inexistente, porque isso é uma imperfeição, é um juízo auto-evidente ou não. Ora, então fica aí a lição de casa para vocês. Peguem a afirmativa de Santo Anselmo e tentem invertê-la, para ver se vocês conseguem obter uma contraditória unívoca. O problema que eu vejo nessa prova é que o problema não é afirmar se Deus é existente ou não. O problema é afirmar que Deus é infinito. Ele até está formulado de uma maneira hipotética. Se Deus é infinito, então segue-se que existe. Bom, não. Ser infinito e Deus, essa é a própria definição. Pois é, mas isso aqui não é evidente, vamos dizer isso. Não. Esse aqui é mais difícil de provar. Não, o Deus que ele está se referindo ao Deus cristão, porra. Ele quer saber se este Deus... Bom, você pode questionar a existência do infinito, é? Pois é, bom, então, tá bom, desdobra nisso. Negue a existência do infinito de maneira unívoca, se você puder. Assim, o infinito existe necessariamente. Inverte e tenta obter a contraditória unívoca. Não tem. De cara você topa com o seguinte: o infinito não existe necessariamente. Isso quer dizer que ele só existe contingentemente ou que necessariamente ele não existe? Não, o problema não é a existência do infinito, é ser infinito. Não existir o infinito, é ser infinito. Não, tira Deus da jogada. Vamos dividir por partes, tá certo? Quer dizer, nesta discussão Deus já está definido como infinito desde o início. Não é isso que está sendo, tá certo? Então, se for finito, não é Deus. Isso parece bastante óbvio, Quer dizer que o Criador de todas as coisas é finito, né? Então ele tem um limite. Então ele não pode ser fundamento absoluto de si mesmo, é claro, né? Somente o que é infinito pode ser fundamento absoluto de si mesmo. Então não seria Deus, aí seria até perder tempo discutir isso aí, né? Porque já está dado na própria formulação do problema. Então, você faça uma negativa unívoca da existência do infinito. Não dá. Tá certo? Também tente inverter, tente obter a negativa da prova de Santo Anselmo e veja se você obtém uma negativa unívoca. Mas na hora que você está dizendo é infinito, já está englobando existe, né? Quer dizer... Mas é isso que Santo Anselmo está dizendo. Então, o que significa é o seguinte: Santo Anselmo está expondo, em termos lógicos, tá certo, um conteúdo que é auto-evidente e, portanto, intuitivo. Ele não está fazendo um raciocínio lógico. Ele está apenas dando uma formulação lógica, tá certo, a um conhecimento intuitivo, que é a existência necessária do infinito. Não é isso? Ora,
Se você toma esta expressão lógica de um conhecimento autoevidente e, portanto, intuitivo, como se fosse apenas um raciocínio lógico, fazendo abstração da intuição, você está lendo este raciocínio exatamente por aquilo que ele não é. Ou seja, você está fazendo uma leitura ficcional, e é o que fez Kant. O próprio Kant fez uma leitura hipotética, supondo-se que este raciocínio pudesse ser obtido por meios puramente formais, descontando-se a autoevidência e, portanto, a intuitividade dos conceitos ali embutidos, tá certo? Então ele seria apenas um juízo hipotético. Mas acontece que não pode ser um juízo hipotético porque é autoevidente. Portanto, ele não pode ser analisado da maneira que Kant o analisa. Isso quer dizer que a prova de Santo Anselmo é válida para quem a entende e é inválida para quem não a entende. Mas ainda fica esse problema, né? De associar o infinito a um ser. Esse um ser é um ente também? Não. Você sabe que o que quer que seja Deus, ele é infinito. Ele não tem limite. Em sentido nenhum, não só quantitativo, mas qualitativo também. Infinito quer dizer aquilo além do qual nada pode ser concebido. De por definição, Deus é isso aí. Você fala Deus é infinito, é a mesma coisa. Não é que você tem que conceber Deus como infinito. Não, se você conceber como finito, não é Deus, é outra coisa. É isso que Kant nem discute, porque não faz sentido discutir isso aí. O que você está discutindo é a existência do ser infinito. E essa constatação dessa infinitude é uma constatação intuitiva? É uma abstração? Não. Isso é conhecimento. E a existência do infinito é um dos primeiros princípios, como princípio de identidade. A realidade do infinito está pressuposta em tudo que você pensa. Não é evidente o tempo todo como princípio? Não, o tempo todo não. Claro que o tempo todo não. Mas nem o princípio da identidade é evidente o tempo todo. Porque quando você diz o tempo todo, você está querendo dizer para um sujeito. Ora, a evidência mais evidente que existe pode escapar da nossa percepção. Assim como juízos que não são evidentes, aliás, nem são verdadeiros, podem nos dar uma tremenda impressão de certeza. Então, quer dizer, o que eu tentei aí foi justamente tirar esse problema da evidência da alçada psicológica. O juízo autoevidente não pode ser reconhecido apenas pelo efeito que ele exerce na cabeça de tal ou qual fulano. Ele tem que ter uma propriedade intrínseca que permita reconhecê-lo em todos os casos. Falo, bom, uma ou várias. Uma delas é esta. Ele tem uma propriedade lógica. A propriedade lógica é de não ter uma contraditória unívoca. Você está entendendo? Não. Agora, os juízos que não são evidentes, os juízos que são empíricos, todos têm contraditória unívoca. Se você diz, por exemplo, o gato está em cima da mesa, ou o gato não está em cima da mesa. O gato não está em cima da mesa, não tem ambiguidade nenhuma. Está compreendendo? Ou a questão do Pasteur, existe geração espontânea ou não existe geração espontânea? Não tem ambiguidade alguma nisso aí, porque é uma questão empírica. Aquilo que é empírico é confirmado ou negado pela experiência. Agora, aquilo que é autoevidente independe da experiência. Qualquer que seja a experiência, a coisa terá que ser assim, como 2 mais 2 é 4, por exemplo. Mas, só uma pergunta. E se a pessoa formulasse a questão com a afirmação e as duas negações possíveis dela? Como as duas negações possíveis? As duas negações, a negação de um juízo autoevidente é uma contraditória. É ambígua. O senhor sempre tem. Eu não sei dizer qual das duas é que é. Mas se o questionamento que ele coloca é envolver as três opções. Qual dessas é? Não, isso não altera em nada. Não altera em nada a situação, porque é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu já examinei o juízo autoevidente e suas duas negações possíveis. Não é isso?
E eu estou reconhecendo a autoevidência do juízo pelo fato de que ele não pode ter uma contraditória unívoca. Então, logo que você formulou a contraditória, ela já tem dois sentidos. Então, eu não estou discutindo as negações. Eu só estou dizendo que o fato de não ter contraditória unívoca prova que é um juízo autoevidente. Isso é uma característica do juízo autoevidente. Então, daí levanta-se a questão. Primeiro, a prova de Santo Anselmo é autoevidente? E segundo, um juízo autoevidente, não podendo ter contraditória unívoca, pode ser um juízo hipotético? E a resposta é não, nos dois casos. Professor, eu não entendo, não estou entendendo muito bem porque essa é uma propriedade para o juízo autoevidente. Essa afirmação. Por que que é? Por que é? Isso eu não consigo. Não, Isso é pela experiência, quase que empiricamente. Não, isso aí, vamos dizer, para explicar, vamos dizer, a estrutura lógica de por que que é assim, bom, aí levaria horas, aí tem que desdobrar pedaço por pedaço. É que essa Mas, só para abreviar a história, você tente. Um quadrado tem 4 lados. então, eu até percebo que... Você quer dizer o quê? Você diz um quadrado não tem 4 lados. Você quer dizer que nenhum quadrado tem 4 lados ou que esta figura não é um quadrado? O enunciado por si não te diz isso, você precisaria explicar. Está entendendo? O que você quis dizer? Então, esse desdobramento entre o que você disse e o que você quis dizer é característico da negação do juízo evidente. Existe uma forma de mostrar isso? Existe, mas realmente não creio que seja necessário, tá certo? O juízo autoevidente, ele é o próprio ser? Não, o juízo é simplesmente uma coisa que nós dizemos, né? Sim, mas quer dizer, no caso do juízo autoevidente, o ser... No caso, para Santo Anselmo, vamos dizer, a expressão do juízo que ele faz sobre Deus é expressão direta do próprio ser de Deus. Não é nenhuma prova, isso é um juízo. Como? Isso não é uma prova. Como não é uma prova? Você dizer que A igual a A é um juízo, não é uma prova. Então isso aqui não é uma prova, isso é um juízo, autoevidente. Não, é uma prova sim. É uma prova, porque a autoevidência aí, ela só é mostrada a posteriori. Vamos dizer que esse juízo de, vamos dizer, Deus existe, não é autoevidente por si. Você precisa provar. O que é uma prova? É algo que prova é evidência indireta. A prova torna uma afirmativa que não é evidente à primeira vista, evidente à segunda vista. Está compreendendo? Mas não tem um raciocínio lógico. Claro que tem. O raciocínio lógico está aí colocado para mostrar a evidência do que não parecia evidente à primeira vista. É exatamente isso que é uma prova. Só fala a mesma coisa com outra palavra, deixa eu falar. Toda prova faz isso. Toda prova faz isso. Uma prova não é nada, uma prova lógica, uma prova geométrica, não é nada mais do que a explicitação de um conteúdo que já estava dado nos termos inicialmente, mas que você não tinha percebido. Nesse sentido, todas as provas são tautológicas. E o que significa a tautologia nesse caso? Tá certo? Não significa você dizer a mesma coisa 2 vezes, mas você dizer uma vez sem saber o que quer dizer e na segunda sabendo. Tá certo? Isso quer dizer que havia uma evidência ali, havia um dado, uma verdade que era evidente em si, mas não era evidente para nós. Ou seja, não era evidente à primeira vista, embora para um sujeito mais inteligente ou para o próprio Deus fosse automaticamente evidente. Na verdade, se você pegar toda a geometria de Euclides, quando ele demonstra as propriedades dos triângulos, dos quadrados, etc., ele só está fazendo isso, as propriedades já estão todas lá, evidentes no primeiro instante. Mas evidentes em si, não evidentes para nós. O que é uma prova? Uma prova é exatamente mostrar uma evidência que já estava lá, mas não estava visível no primeiro instante. Toda prova é isso aqui. Se for prova lógica, prova empírica é outra coisa. Agora, prova empírica é sempre só probabilística.
Então, mas não é necessário, para ser uma evidência primária, partir da senso-percepção? Não, sem percepção se for algo referente aos dados dos sentidos. Mas a percepção dos primeiros princípios, que são o fundamento das provas que você fará mais tarde com dados dos sentidos, esse não pode, por sua vez, depender de dados dos sentidos. Se tudo fosse se você for partir para o empirismo radical, tipo John Locke, você nasce com a cabeça totalmente vazia, né? E daí você vai agrupando, né, os dados semelhantes até criar as categorias lógicas. Eu digo, mas se está vazio, como é que você sabe o que é semelhança, porra? Está entendendo? Até o sujeito chegar a descobrir o que é semelhança, ele já estaria com 95 anos. E daí ele ia começar a agrupar. Esse gato parece com aquele gato, essa bola parece com aquela bola. Então, se ele consegue comparar duas coisas, é porque a estrutura lógica da semelhança ele já traz consigo. Ele é capaz de perceber semelhança, aliás, até um gato, até uma tartaruga é capaz de perceber semelhança, o que prova, vamos dizer, que essa estrutura da semelhança não depende, por sua vez, da experiência, mas ao contrário, já vem embutido na nossa própria Constituição, mesmo que seja a Constituição física, pouco importa. Eu estou pegando essa afirmação do Santo Anselmo, né? Uhum. Para ela ser verdadeira, né? Em algum momento você tem que ter um contato, né, experiencial, né, assim, com Deus, né, que seria a presença de Cristo na Terra, algo assim, né, assim, também. A narrativa seria a prova. Não, esta prova seria perfeitamente válida para Aristóteles, que nunca viu Cristo nenhum. Qual é exatamente a afirmação do Santo Anselmo? A prova é autoevidente em si mesma, portanto, não pode depender de nenhum dado empírico. Note bem, eu considero essa prova de Santo Anselmo, ela é o grande, é o grande divisor de águas em toda a história. Ela é o centro da história humana. É a coisa mais importante que alguém disse na civilização ocidental, é essa prova de Santo Anselmo. E é curioso que, sendo tão autoevidente para uns, ela seja tão obscura e tão duvidosa para outros. O que é que determina esta diferença? Por que Santo Anselmo viu uma evidência tão primária e Kant disse que era apenas um juízo hipotético? É óbvio que um está falando de uma coisa e o outro está falando de outra. Não é isso?